Continuamos a falar sobre o Apocalipse de João. Existe uma clara divisão da sequência dos eventos relatados no Apocalipse. Essa divisão já foi comentada no vídeo anterior. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Deus conhece o futuro muito bem. Por isso, Ele também nos disse com muita precisão que eventos precederão ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Assim como os profetas do Antigo Testamento pesquisaram quanto à primeira vinda de Jesus, também nós somos motivados a pesquisar pelo cumprimento das profecias de sua segunda vinda. Somente o Senhor conhece os exatos eventos futuros. Lemos em Isaías, capítulo 46, os versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor diz que anuncio o fim desde o princípio. É claro que Ele o anuncia para sermos informados. É fascinante saber o que Deus fala a respeito do futuro. Quando os discípulos olharam a partir do Monte das Oliveiras para as edificações majestosas de Jerusalém, Jesus disse-lhes que tudo isso seria destruído. Seguiu então uma pergunta tríplice dos discípulos. Diga-nos, primeiro, quando há de suceder isso? E, segundo, qual será o sinal da sua vinda? E, terceiro, da consumação da era. A palavra para era, em grego, é aionos, que aqui é traduzido por era. Mas o mais surpreendente é que Jesus primeiro emitiu um aviso sério. Vejam que ninguém os engane. A palavra importante para o fim desta era é engano. Existe toda uma base filosófica que leva ao engano. A base do engano se chama naividade. Você acha que os eventos não são possíveis e reage com uma frase muito superficial e sem lógica. Não consigo imaginar isso. Ou, esta é uma questão muito controversa. Dizendo com isso que tal coisa não existe. Ou, por ser controverso, preferimos não levar a sério. É assim que você faz da sua própria ignorância a base da sua escatologia. É claro que os agentes do engano descrevem suas próprias maquinações como sendo controversas. Enquanto aguardamos o retorno do Filho de Deus, são feitas muitas ofertas de engano
e, portanto, é apenas uma pequena minoria que consegue discernir a fim de denunciar essas atividades. Por isso, aqueles que chegaram a entender as maquinações do mal são atacados com ferocidade e ridicularizados. Mas preste bem atenção, a ridicularização não é um argumento. Ridicularizar não faz algo existir ou deixar de existir. Norbert Boltz fez uma declaração importante. Quem discordar não é refutado, mas silenciado. Muitas pessoas são incapazes e covardes demais de participar de uma discussão aberta sobre esse assunto porque não possuem argumentos. Mas são muito firmes para contrariar o que é dito. Por isso, elas preferem silenciar a pessoa que tem conhecimento para promover a sua própria ignorância. Mas a ridicularização não é argumento. Por isso, antes de você rejeitar informações com base em seus preconceitos, analise e investigue, primeiro, o assunto que você considera improvável. Podemos elaborar uma grande lista de nomes de pessoas que foram silenciadas por terem levado esses assuntos à tona. David Irving, o maior historiador britânico da Segunda Guerra Mundial, agora sendo perseguido onde quer que vá, porque começou a entender que existe muita mentira a respeito da Segunda Guerra Mundial. O ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, denunciou a existência da conspiração mundial e, ao que tudo indica, foi por isso baleado. Kent Hovind lutou contra a teoria da evolução e denunciou a máquina de influenciar o clima HAARP, no Alasca. Ficou preso por vários anos nos Estados Unidos por supostamente ter sonegado impostos de uma organização sem fins lucrativos. Ora, sociedade sem fins lucrativos sabidamente não paga impostos. Aaron Russo foi convidado por um dos Rockefellers para se tornar membro do Council on Foreign Relations. Foi-lhe dito que estava sendo programado um grande evento para justificar a guerra ao terrorismo. E isso antes da queda das Torres Gêmeas. Morreu de câncer não muito tempo depois, após denunciar isso. Podemos fazer uma grande lista de ativistas que foram silenciados. Provavelmente não iríamos concordar com todos eles, mas o que se sabe é que quem não concorda com o sistema é silenciado. Será que um de nós fará parte dessa? Encontramos vídeos de Kay Griggs na internet, nos quais ela fala cerca de 6 horas e meia sobre assassinos profissionais contratados pelo marido dela para eliminar pessoas indesejadas em todo o mundo, pelos Illuminati. E então você diz que não há conspiração? Por que alguém mata pessoas que lutam contra uma conspiração que não existe? Os tessalonicenses haviam se convertido
para servir e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nosso chamado consiste em aguardar a volta do Senhor Jesus. As Escrituras mostram claramente que a volta do Senhor acontecerá em 2 estágios, e ainda um terceiro para Israel. O arrebatamento acontecerá primeiro. Paulo escreve sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Isso, porém, lhes dizemos, pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos, que restarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos adormecidos, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado, pela voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivermos, os que restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz, nós, os que vivermos, os que restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É uma remoção discreta dos verdadeiros crentes. Muitos dos que hoje se chamam de cristãos não são cristãos de verdade, de acordo com a definição bíblica. Eles são apenas cristãos nominais. Eles nunca tiveram uma conversão real e foram convertidos dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, conforme descrito na Bíblia. Por isso eles não aguardam o retorno do Senhor e também não serão arrebatados. É evidente que a escatologia deles ou não existe, ou é totalmente contrária às Escrituras. Portanto, nem todas as visões escatológicas podem ser aceitas como sendo válidas. Principalmente seitas, bem como cristãos mornos, têm uma percepção totalmente distorcida dos eventos futuros. O substantivo para a nossa palavra em português, arrebatamento, encontramos nas Escrituras somente em Filipenses capítulo 2, versículo 6, em relação à encarnação do Senhor Jesus. Mas temos aqui o verbo derivado do substantivo, harpazo. Ele aparece 13 vezes no Novo Testamento e significa agarrar ou prender subitamente, para tomar controle ou para remover, arrebatar ou tirar. Esta definição é dada pelo renomado dicionário grego de Bauer-Danke Arndt e Gingrich, conhecido como BDAG. Depois que Filipe evangelizou o eunuco em sua carruagem, esse ter crido e se converter e ser batizado, Filipe foi subitamente arrebatado pelo Espírito Santo. A palavra harpazo é usada. A palavra também é usada quando Paulo descreve seu arrebatamento para o terceiro céu. Paulo foi arrebatado. Da mesma forma, podemos imaginar o arrebatamento dos verdadeiros crentes no fim dos tempos, uma tomada repentina para as nuvens, para a presença do Senhor. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus confirmou o arrebatamento dizendo, começando, pois, isso a acontecer,
levantem-se e elevem as suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. A redenção ocorre no início dos eventos dos finais dos tempos. Portanto, isso não pode acontecer no meio ou no final da tribulação. Existem vários retornos do Senhor. Primeiro para os crentes do Antigo Testamento e os falecidos do Novo Testamento, mais os vivos na época do evento. Depois ele virá especificamente para o povo de Israel, relatado em Apocalipse 14 e Zacarias 14. Todo Israel, decepcionado com o falso Messias, se converte a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias no meio da tribulação, depois que o anticristo se assenta no templo e finge ser Deus. No final da tribulação, Jesus vem com todos os anjos e todos os santos, visível com grande poder e grande glória, todos eles visíveis nas nuvens do céu, para realizar o juízo das nações, descrito em Mateus capítulo 25. O arrebatamento, portanto, ocorre no princípio dos acontecimentos finais. Jesus chama o arrebatamento de redenção, em Lucas 21:18. Paulo de ser transformado, em 1 Coríntios 15:51. E de ser arrebatado, em 1 Tessalonicenses 14:17. O Senhor Deus a chama de esconder por um momento. Por isso entendemos que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação de 7 anos. Após os 7 anos, Jesus virá com grande poder e grande glória, com todos os santos e todos os anjos nas nuvens do céu. Acontece o julgamento das nações, descrito em Mateus 25. Satanás é preso por 1000 anos e é dado o início do reinado mundial visível de Jesus Cristo na terra pelo período de 1000 anos, a partir de Jerusalém. Alguns cristãos acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação de 7 anos, sendo que Jesus disse que ninguém saberia o dia nem a hora. Esta opção está descartada, já que seria possível fazer o cálculo da volta de Cristo a partir do início da tribulação. A Bíblia também ensina em vários lugares a iminência da volta de Cristo. Se o arrebatamento fosse no meio da tribulação, não haveria razão de nós esperarmos por Jesus hoje. Paulo trata do arrependimento em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vejam que eu lhes digo um mistério. Nem todos, de fato, iremos adormecer. Todos, porém, seremos transformados, num instante, num piscar de olhos, por ocasião da última trombeta. Porque a trombeta tocará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Note que ele diz, por ocasião da última trombeta. Lemos em Apocalipse 11:15, e o 7º anjo tocou, e houve fortes vozes no céu, dizendo, os reinos do mundo têm se tornado de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelas eras das eras. Em Apocalipse 11, 6 anjos tocaram a trombeta. E agora o 7º anjo, o último dos 7, toca a trombeta. Existe a opinião de que a última trombeta de 1 Coríntios 15
e o sétimo anjo tendo tocado são o mesmo momento. Mas a última trombeta é a trombeta que toca para os crentes, e a sétima trombeta é para os incrédulos. Existem diferentes trombetas que são tocadas para os crentes e outras para os incrédulos. Em Lucas 21, 28, Jesus confirma o arrebatamento ao dizer que, começando, pois, isso acontecer, levantem-se e elevem as suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. A redenção acontece no início dos acontecimentos finais. Com isso, exclui-se a possibilidade do arrebatamento acontecer no final da tribulação. Nós, portanto, estaremos falando do arrebatamento que ocorrerá antes da grande tribulação. Percebemos, de repente, uma variedade de aparições e assuntos sendo debatidos que parecem remontar à atividade de alguma conspiração secreta. A questão não consiste em facilitar a interpretar o assunto e levá-lo a um denominador comum simplificado, nem de acusar alguém indevidamente. Quer dizer que eliminamos o juízo de Deus com esta argumentação? De forma alguma. Deus usou no passado povos estrangeiros para derramar o seu juízo sobre Israel e Judá. Semelhantemente, Deus pode usar hoje pessoas ímpias para julgar outras pessoas ímpias. É evidente que no final todas essas pessoas aparecerão diante de Deus para o juízo final. Não teremos tempo nesta série de estudos sobre o Apocalipse para comentar cada questão que aparece nesta imagem. Faremos isso num outro estudo no futuro. Um alerta final para este segundo estudo sobre o Apocalipse. Em Lucas 21, 34 a 35, Jesus disse: Acautelem-se, pois, a fim de que os seus corações não sejam sobrecarregados com excessos e bebedeiras e com os cuidados da vida, e esse dia lhes sobrevenha desprevenidamente. Porque como uma armadilha ele sobrevirá a todos os moradores da face de toda a terra. Com esse dia, Jesus está tratando do início da grande tribulação, o começo dos 7 anos de reinado do Anticristo. Existem movimentos que se preparam materialmente para esta grande crise global. Alguns vão morar em alguma região remota. Humanamente falando, não existe e não existirá saída. Jesus disse que a armadilha sobrevirá a todos os moradores da face de toda a terra. Não haverá nenhum lugar seguro para se esconder. A única saída é o arrebatamento. Para ser arrebatado, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E como salvo, Jesus alerta para que os seus corações não sejam sobrecarregados com excessos e bebedeiras e com os cuidados da vida. É fundamental estar preparado para este grande próximo momento na agenda escatológica de Deus. Deus o abençoe.